João, vimos um Venâncio Mondlane muito excitado, chegou, foi recebido e depois da primeira entrevista ele toma posse no aeroporto. Mas aquela tomada de posse, de facto, que significado tem, que valor jurídico tem, que valor simbólico tem, não estamos a entender até agora. Eh, o que é que tu podes nos dizer? Qual é a leitura, que análise fazes, que pesquisa conseguiste fazer para esclarecer a nossa opinião pública? Bom, conforme tu fizestes a introdução, nós vimos um Venâncio Mondlane, conforme o povo faz aqui referência, o povo, o presidente do povo, o candidato eleito pelos moçambicanos. Moçambicanos confirmaram o seu voto em 9 de outubro nas urnas, dizendo sim ao Venâncio Mondlane. Por conta de todas essas situações que nós vimos acontecer para a certificação do Venâncio Mondlane, o Tribunal Constitucional e o Conselho da Frelimo certificaram o Daniel Chapo. O que aconteceu ontem é que, mostrando claramente, a nível do mundo e para as instituições africanas e, de um modo geral, as instituições frelemistas, de que há uma separação clara entre o povo e a Frelimo. A Frelimo certificou um presidente que não foi eleito pelo povo, Hum, ou seja, com a legalidade. Aquele é o presidente legalmente instituído pela Frelimo e pelas instituições controladas pela Frelimo. Mas o povo, ontem, dia 9, conforme prometido, certificou o presidente Venâncio Mondlane. Nós votamos assim e nós vamos te certificar. É um processo normal, moral. Por quê? O que aconteceu? uhum, O Chapo tomou, ou seja, o Chapo foi declarado como vencedor nas instituições, aquele nós chamamos de quê? De um processo de certificação. Foi certificado pelas instituições. O mesmo também acontece com os presidentes americanos. Depois das eleições, se declara não, pelas sondagens, pelos votos contabilizados, os delegados declararam que o presidente votado, nesse caso, no exemplo concreto, o Donald Trump. Mas não só basta aquele uhum, pronunciamento do dia seguinte ou do mesmo dia. Há um processo onde as instituições de controle, nesse caso seria a CNE e e o Conselho Constitucional, vão receber as reclamações, vão analisar as reclamações, tanto das instituições observadoras, tanto dos candidatos, a verificar a legalidade, quais são os fundamentos que eles apresentam, se são legítimos ou não, para se certificar um presidente. Se as reivindicações ou as reclamações foram legítimas, o uhum. Conselho Constitucional, ou seja, o Conselho Constitucional, naqueles modos, tem então essas prerrogativas, ou seja, sanar as irregularidades que são consideradas irregularidades subjetivas, aquelas que não afetam diretamente ao resultado final. Por exemplo, tinha 2.200 pessoas, por exemplo, a votar, né? Mas Uhum, antes da hora, 10 pessoas não puderam votar porque eles fecharam o encerramento das urnas. É um registro, aquele dado aí é uma violação, ou são erros, mas é um erro subjetivo. Por quê? Porque 10 pessoas não vai afetar diretamente no resultado geral das eleições. Tá percebendo? hum, No resultado final de quem ganha ou quem perde. Mas quando há irregularidades objetivas, aquelas que são profundas, que mexem com a estrutura da própria eleição, nesse caso nós vimos a oposição, os grupos de observadores internacionais e internos, declararam que houve enchimento de urnas. E por conta uhum. do enchimento de urna, aqui nós estamos a falar de uma irregularidade objetiva, aquela que necessariamente altera o resultado de quem poderia ser o vencedor ou o perdedor. Nestas condições, sendo que o Tribunal, o Conselho Constitucional solicitou que a Comissão Nacional
apresentasse essas provas, que a Comissão Nacional, junto dos partidos políticos, junto das pessoas interessadas, junto das organizações, apresentassem as provas que os levou a apresentar aqueles dados, Hum, eles tinham que necessariamente fazer o quê? Apresentar essas provas. Eles foram pedir as provas à CNE, a CNE depois foi pedir as provas, ou seja, o próprio Conselho Constitucional pediu as provas à oposição, que é a Podemos, pediu as provas ao SEI, que a plataforma Decide recusou em entregar as atas que ele tinha, as uhum. cópias das atas que eles tinham em posse, porque eles disseram: como é que vocês estão a pedir as atas, não estão a pedir os relatórios das irregularidades que nós apresentamos? Se vocês querem as atas, também temos que vos dar o nosso relatório das Relatório, irregularidades. de Então você facto. não pode só pedir o que te interessa e não o que me interessa. Eu tenho um resultado, mas eu fiz. Esse é por fruto de um trabalho, por isso é que eu cheguei a esse resultado. Então, por conta disso, houve essa desavença, eles não apresentaram esse resultado. Então, só para dizer que a própria Frelimo, ou seja, o próprio Tribunal Constitucional, já proferiu um acordo irregular. Por conta de quê? Porque nós tivemos irregularidade objetiva que podiam levar à anulação clara dos resultados. Dados. Não sendo a anulação clara dos resultados, então o Uhum, povo não reconhece o governo declarado pelo Conselho Constitucional. Por este motivo, é que o Conselho Constitucional certificou um governo, ou seja, um presidente, um candidato eleito, e o povo ontem certificou um candidato eleito. Nós vimos que o Venâncio Mondlane, o candidato vencedor, estava fora de Moçambique por conta das inseguranças. Mas ele, uhum, como ele próprio disse, eu não fugi. Antes mesmo do dia, ele disse que eu fui criar condições, fui criar mecanismo, encontrar parceiros internacionais que poderão parceiros internacionais justos que poderão ajudar Moçambique a sair dessa crise pós-eleitoral, em função da desinformação que o governo de Moçambique estava a levar a cabo, de dizer porque as manifestações, a esquema dos armazéns, os assaltos, tudo isso aqui é por ordem de Mondlane e por aí vai. Ele disse: não, eu não sou criminoso e ninguém está à minha procura. Os crimes que vocês criaram ali são crimes falsos. Eu vou aparecer em Moçambique e eu quero ver vocês a me prenderem. E ele voltou, ninguém prendeu. Isso quer dizer que todas aquelas calúnias, não é? uhum. Todas aquelas calúnias que estavam sendo levantadas só tinham mesmo o objetivo de sujar a imagem de Mondlane perante a comunidade internacional. Com a volta do Mondlane, rejuvenesce-se a força da população, a população conseguiu se sentir que ainda temos um líder e ainda podemos ir à E, luta. e, e, e